E aí, pessoal? Empate lá no Allianz Parque, 0-0. Mas vou falar um negócio pra você, cara. Esse árbitro da partida, o árbitro ruim, cara. E não tem coragem, acima de tudo, né? Porque tudo bem que essa última jogada que aconteceu, quando o David Washington saiu praticamente na cara do gol, depois de um bate-rebate que aconteceu ali no campo intermediário, se ele fosse um pouco mais rápido, tivesse um pouco mais de velocidade, né? Uma vez que ele tem a perna longa também, mas não tem tanta velocidade assim. Deu tempo do zagueiro chegar e realmente tocou na bola. Mas quando o zagueiro toca na bola, ele ainda pega o David Washington. Então, de qualquer maneira, é falta. Ah, mas ele pegou a bola primeiro, mas quebra a perna do cara. E aí, como é que faz? Poxa vida, tanta coisa pra gente falar a respeito desse vídeo. Mas não tão tantas coisas boas assim, né? Porque o empate foi com gosto de derrota, pessoal. A gente vai falar um pouco mais sobre aquilo que não aconteceu dentro do Allianz Parque daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal. Até já. Uh. Yeah. Salve, salve, torcedor santista. Vamos juntos falar sobre o time do Santos. É bem verdade que a gente não tem muito o que falar, né? Depois do empate, jogando, entre aspas, dentro dos seus domínios, né? A torcida compareceu, fez o seu papel, lotou o Allianz. Já não era tempo que... A gente tinha certeza que isso ia acontecer, pessoal. Só as pessoas que não acreditam que realmente a torcida que tem do Santos em São Paulo é infinitamente superior à que tem lá na Baixada Santista. Aqui em São Paulo, realmente a torcida vai, apoia o Santos. Eu não estou falando que quando acontece na Vila Belmiro não é dessa forma. Aqui tem muito mais gente, a torcida é muito mais fogosa, né? Não é aquela torcida centralizada, sempre os mesmos. Teve gente do interior, teve caravana de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é lugar do Brasil que conseguiu chegar. Mas olha, pessoal, a gente falando sobre o jogo, foi uma decepção. Primeiro tempo do Santos foi horrível, horrível. Para você que está chegando agora aqui no meu canal e não sabe do que eu estou falando, meu nome é Vargas Joaquim, seja bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. O Santos empatou hoje no Allianz Parque 0-0, precisando da vitória. É bem verdade, pessoal, que se o Santos vencesse, ainda não seria o suficiente para o Santos sair da zona do rebaixamento. Mas a vitória realmente dá uma coisa diferente, né, dentro do elenco. E agora, se a gente for falar do primeiro tempo, que foi horrível pra caramba, a gente vai discutir sobre a escalação. Vocês acharam que o Kleber Xavier foi bem hoje nas substituições? Já achou que deveria ter colocado um outro time como titular? Para você que está chegando agora e aqueles que acompanham sempre aqui o meu canal, o Santos saiu jogando com o Brazão no gol, o Aderlan na lateral direita, o Zé Ivaldo no sistema defensivo junto com o Lampérez e o Escobar, que novamente foi muito bem na partida, junto com o Soteldo. No meio de campo foi o Rincon, foi o Gabriel Bom Tempo, que sempre é ele que sai, né, Kleber Xavier? Sempre é ele. Gabriel Bom Tempo e teve o Tassiano. Na frente teve o Roleiser, Tiquinho Soares e o Soteldo. Esse é o time do Santos. O que se falava durante toda a semana, depois que definiu praticamente na sexta-feira esse time, né? Depois sempre define no antepenúltimo dia, né? Que no caso foi no sábado, que foi o treino que definiu esse elenco do time do Santos como titular. Mas olha, pessoal, a gente estava conversando, eu e os meus amigos, que a gente discute muito sobre o time do Santos, a gente falava o seguinte: cara, como que o Santos vai entrar com esse time? Como que se vai ser distribuído dentro de campo? E a gente sempre falou, e eu sempre falei o seguinte: o problema não é os jogadores assim estar escalado. O problema é que tem muito jogador que joga avançado. Eu não sei se é recomendação do Kleber Xavier, que é para ficar com apenas dois volantes, como só jogou o Rincon e muitas vezes você via todo mundo lá no sistema de ataque. Você via Tassiano lá brigando lá com o Tiquinho Soares, você via o Soteldo, que foi o melhor homem do Santos, principal jogador do Santos no dia de hoje, mas fez aquilo que ele é pago para fazer, mas não teve muito ascensão com relação aos cruzamentos para definição, porque o Tiquinho Soares teve umas 2 ou 3 vezes que chegou atrasado na bola. Por quê? Chegou atrasado? Porque é pesado, pessoal, é pesado, não é o jogo dele.
se de repente tivesse o David Washington, até o Luca Meirelles, que seria o meu preferido. Tô falando sério, pessoal. Luca Meirelles nessas bolas, principalmente nesse arranque que ele deu agora, nessa partida de hoje, nesse último lance aqui, se fosse o Luca Meirelles, no meu modo de ver, ele chegaria muito antes. Eu tenho absoluta certeza que na força física ele faria o gol. Se o arranque fosse ele, ele faria o gol com certeza, né? Mas a escalação, como que o time reagiu dentro de campo, que é o problema, né? Ficou muito mais jogadores lá na frente, ficou lá o Tassiano, como eu havia falado para você, junto com o Tiquinho Soares, o Soteldo tinha que ficar mesmo, e aí o Roleiser também ficou lá, então ficou aquela coisa embolada. E a gente sempre fala aqui, principalmente aqui no meu canal Vargas Santos TV, eu sempre falo, time que não tem criação, principalmente meio de campo, não vai para frente. Tradicionalmente, o Kleber não entende o Santos. O Santos tem que colocar jogadores no meio, mas jogadores bons, que nem o Barreal ficou lá, demorou muito para entrar, já era para ter entrado no começo do segundo tempo. O cara entrou, já fez uma coisa diferente, mas também ficou ali. Ele ficou mais na esquerda, o Roleiser foi para o meio, por isso que essa alteração tinha que ser feita antes. E o Tiquinho Soares, cara, errou aquele pênalti. Pênalti não, errou aquele chute que ele dominou sozinho, virou. Normalmente um centroavante não pode perder esse tipo de gol, cara. Não pode perder. Teve um lance do Pedro Raul também no finalzinho, acho que faltava acho que uns 10 minutos para acabar um jogo, o Santos errou lá e ele quase fez aqui na frente. Então, tem lances que acontecem com o Tiquinho Soares que dá a entender o seguinte, que quando tem dois jogadores ali, o Santos não pode jogar com dois centroavantes, cara. Não pode, porque um mata o outro. Ou tira o Tiquinho Soares e coloca o Tassiano, porque o Tassiano não é multifuncional, coloca ele para jogar de centroavante e deixa o Tiquinho de fora, coloca no segundo tempo, sei lá. Ou trocasse ele, tirasse ele do jogo e colocasse o Barreal. Aí o time ficaria com um a mais no meio de campo e o Tassiano ficaria como centroavante e o Soteldo alimentando ele para fazer. Tassiano tem boa colocação, Tassiano cabeceia bem. Aí ele fica nessa de não sabe onde que fica. O técnico do time do Santos também não sabe onde coloca esse jogador, porque às vezes é bom ter um jogador multifuncional, só que tem que posicionar o cara. Se coloca o cara para jogar no meio, ele fica toda hora ali na frente, o meio de campo fica desguarnecido. E aí a gente passa nervoso. Quem ganhou, quem que ganharia o jogo do Santos hoje, porque o Ceará estava nítido desde o princípio do jogo que ele veio para empatar essa partida e para não perder. Jogou praticamente numa bola bandida. E o Santos pressionou, é bem verdade? Eu não acho que foi pressão, vou ser bem honesto com você, porque do jeito e da maneira que o Ceará estava jogando, não tinha outra alternativa o Santos não ir para cima. Teve uma hora que até o Luan Pérez estava dentro do campo de ataque, estava jogando os dois times em meio campo, e o Santos não conseguiu furar o bloqueio, e chutava, a bola batia no sistema defensivo, e ia na lateral. Aquele Aderlan não consegue fazer um cruzamento, gente. E depois o Léo Godoy entrou no lugar dele no segundo tempo, também, a bola pegava e passava do lado dele, saía para fora. Não dá. O Santos tem que tocar a bola mais rápido, mais rápido. O Escobar, como sempre, sendo, junto com o Soteldo no dia de hoje, o melhor jogador do time do Santos, né? O Barreal entrou bem, jogou bem. O Roleiser no primeiro tempo foi o melhor. Ali no meio de campo tentou fazer alguma coisa junto com o Soteldo. E aí sempre tira o menino, o bom tempo, né? Não tem coragem de tirar o Tiquinho Soares, que tá lá, que tá cansado. Não tava mais correndo, não tava indo para lá, não tava indo para cá, não tava marcando, não tava fazendo nada. Então, para que vai colocar e deixar um jogador como esse dentro de campo, gente? Pelo amor de Deus, Kleber Xavier. Agora o Santos tem mais 2 jogos fora de casa. Se eu não me engano, tem um jogo contra o seu maior rival, o Sport Clube Corinthians Paulista, na Arena do Corinthians, né? Depois tem um jogo de volta contra o time do CRB, isso, da Copa do Brasil. Vai ser só pauleira. E o Santos jogando dessa forma aí, mas eu vi melhoras no time do Santos. Eu não vi absolutamente nada, cara.
Sincero, honestamente, eu vi um time do Santos mal posicionado dentro de campo, devendo ainda colocar mais jogadores ali no sistema de meio de campo para poder articular o jogo, porque ficava muitos jogadores lá na frente, até o Xavier, que era um dos comentaristas também lá do Sport TV, falou que o Santos estava sendo corajoso, a Calandrini também falou a mesma coisa, mas que ela completou o seguinte: o Santos falta um jogador particular ali no meio de campo. Cara, todo mundo vê, e o Kleber Xavier não vê isso. Quando ele colocou o Barreal, que deslocou o Roleiser para o meio de campo, as coisas melhoraram. Não poderia fazer isso desde o princípio do segundo tempo? Quando vai para o intervalo é para ver essas coisas. Ah, o técnico tá tentando, o técnico tá tentando. Cara, mas não dá mais. Se não vencer, vai ficar essa pressão violenta em cima. Esse resultado para o time do Santos é horrível, horrível. Jogando dentro dos seus domínios é horrível. Dentro dos seus domínios, não importa se seja na Vila Belmiro, ou no Allianz, ou na Arena do Corinthians, ou até mesmo no Morumbis, é a Arena do Santos. Se o Santos jogar com um time fora, que o estado de São Paulo, o Santos que manda, cara. E o Santos tem que fazer gol. Parece que os jogadores do time do Santos não querem fazer gol. Fica aquele negócio de pôr a mão na cintura, aquela coisa de ficar reclamando. E o seu Zé Ivaldo, hein, que gosta de uma briga, né? Pelo amor de Deus, cara. Eu sei que você é viril, eu sei que você é zagueiro, eu sei que qualquer coisa é faísca para você brigar, mas qualquer hora dessa você vai deixar o Santos na mão. Vai ser expulso de bobeira. Cara, deixa o cara, discute com o cara a hora que ninguém tiver visto. Que eu vejo que isso daí não tem como acontecer também, porque tem um monte de câmera, tem o VAR e tem um monte de coisa também olhando para o zagueiro do time do Santos, né? Mas só arrumar confusão também, Zé Ivaldo, não dá, né? Não dá, não dá. E o torcedor santista fazendo, mesmo fazendo sua parte, sai chateado, sai frustrado, porque esperava um mínimo desses jogadores, que era a vitória. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui, agradecendo a todos os likes, a todos os compartilhamentos, principalmente você que está ligado aqui no meu canal Vargas Santos TV. Abraço para você e até o próximo conteúdo, pessoal. Tchau.